Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Nós estamos aqui para mais uma vez fazermos a leitura da palavra do Senhor. Nós estamos lendo Lucas 3, é isso mesmo. Nós estamos lendo a Bíblia juntos com a intenção de criar o hábito de ler a Bíblia. Então, leia a Bíblia, tá? Lembrando a você que nós não vamos fazer aqui uma interpretação teológica, nada disso, nós apenas vamos ler a Bíblia juntos. E claro que vamos fazer alguns comentários, no caso eu vou fazer alguns comentários, mas nada muito profundo ou nenhuma análise mais assim, apenas para que nós realmente façamos uma leitura em conjunto com a intenção de criar o hábito de ler a Bíblia, ok? Bom, eu espero que você tenha lido os outros capítulos. Nós estamos em Lucas 3, mas nós já lemos Lucas 1, lemos Lucas 2, onde nós vimos ali o nascimento de Jesus, né? E ele crescendo ali. E hoje nós estamos em Lucas 3, tá? Onde nós vamos começar aqui falando sobre João Batista, tá? Uma dica que eu quero deixar para você, talvez seja interessante você ler o capítulo antes e vir aqui ler ele novamente junto comigo, tá? Então eu quero deixar essa dica para você. Mas vamos lá. Então, bora. João Batista prepara o caminho. Era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes Antipas governava a Galiléia. Seu irmão Filipe governava a Itureia e a Traconites, que nomes. E Lisânias governava, Lisânias, é assim que fala, meu Deus, governava Abilene. Bom, aqui nós temos um contexto histórico de qual era o reinado do império e qual eram os governadores e o que eles governavam. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Nesse ano veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. Então também vai declarar para nós, Lucas deixa aqui qual eram os sumos sacerdotes e que veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. Então João vivia no deserto. João percorreu os arredores do rio Jordão, pregando o batismo como um sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Então ele vai dizer que João está percorrendo aos redores do rio Jordão e que ele está pregando o batismo como um sinal de arrependimento para o perdão dos pecados, tá? Então, algumas vezes quando a gente vai ser batizado, né, a gente fala o batismo de João Batista. Por quê? Porque era um batismo que simbolizava isso, que você se arrepende dos seus pecados, tá? O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: ele é uma voz que clama no deserto. Prepare o caminho para a vinda do Senhor e abra uma estrada para ele. Isso está escrito lá em Isaías. Se você pegar a Bíblia física, provavelmente na sua Bíblia vai ter a referência lá em Lucas, no rodapé. A maioria das Bíblias tem. Qual texto de Isaías está se referindo? Eu vou abrir aqui e olhar para vocês, porque eu não me recordo qual que é, apesar de já ter lido isso algumas vezes. Mas o que ele está se referindo é Isaías 40, de 3 a 5. Isaías 40, de 3 a 5. Deixa eu só confirmar. É isso mesmo, tá? Então, depois dá para você dar uma lida lá em Isaías 40, ok? Era sobre João Batista que Isaías estava falando. Os vales serão aterrados. Eu vou ler de novo. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: ele é uma voz que clama no deserto. E o que ele clama? Preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram uma estrada para ele. Os vales serão aterrados, os montes e as colinas nivelados, as curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. Então aqui está dizendo o que João Batista ele vem ser. Ele vem ser uma voz e ele clama algo no deserto. E tem uma música do Diante do Trono sobre essa parte, é bem legal. Depois se vocês digitarem lá, talvez saia
sobre isso. E ele vem falar, né, o que vai acontecer. Os caminhos, eles vão se endireitar, né, os montes, tudo. Então, todos verão a salvação enviada por Deus, que é Jesus Cristo. João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizadas. Ele declarava: raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. As multidões perguntavam: o que devemos fazer? João respondeu: se tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobre imposto além daquilo que é exigido. E nós? Perguntaram alguns soldados: o que devemos fazer? João respondeu: não pratiquem exortação, nem façam acusações falsas. Contente-se com o seu salário. Todos esperavam que o Cristo viesse em breve e estavam ansiosos para saber se João era ele. Antes de eu continuar, algo muito importante, João, ele tem uma pregação muito forte, né? Raça de víboras. Né? Quem os convenceu a fugir? E algo que ele vai dizer é: provem por suas ações que vocês se arrependeram. Nós somos pecadores. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, mas como que o mundo vai ver essa diferença? Com as nossas ações. Então, se você tem 2, dê uma, né? O mundo tem nos ensinado a poupar, a guardar as coisas, a sermos pessoas que dependemos de nós mesmos, né? Mas a palavra de Deus vai nos ensinar a termos atitudes que revelam que somos filhos de Deus, que de fato somos filhos dele, né? E as pessoas perguntam: o que a gente faz? Seja doador, trabalhe com honestidade, não faça além daquilo que precisa ser feito. Então ele está aqui trabalhando com várias esferas, várias pessoas diferentes, né? Os cobradores de impostos, os soldados, pessoas comuns, tá? Perdão. Não pratique exortação, nem faça acusações falsas. Isso é muito importante, né? Porque era uma prática dos soldados fazerem isso. Contente-se com o seu salário, né? Para não aceitar suborno, algo desse tipo, né? Todos esperam que o Cristo viesse em breve e estavam ansiosos para saber se João era ele. Então, havia esse anseio para que o Cristo viesse. E as pessoas chegaram a duvidar se poderia ser João. João respondeu às perguntas deles dizendo, estou no 16, tá? Eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu. Alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias de sua sandália. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João batizava para arrependimento, Jesus vem e João declara que ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai dizer que ele é alguém superior. Então a gente, por mais que Jesus seja o nosso irmão mais velho, por mais que ele seja primo de João Batista deixa claro que ele é alguém superior, tá? Ele já tem na mão a pá e com ela separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apagará. Isso aqui está entre aspas, provavelmente ele está fazendo uma citação que já foi feita, né? João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas ao povo. João também criticou publicamente Herodes Antipas, o governador da Galiléia, por ter se casado com Herodias, esposa de seu irmão, e por muitas outras maldades que havia cometido. A essas maldades, Herodes acrescentou outra, mandando prender João. Então, João fez ali uma crítica pública. Ele criticou um governador publicamente pela forma como ele estava agindo. E aí ele manda prender João. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz do céu disse:
você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Então, enquanto João batizava, um certo dia, Jesus foi lá ser batizado, e o Espírito Santo desceu sobre ele, e ele fez isso numa forma corpórea. Então, ele decidiu se materializar, né? E houve uma voz que veio dizendo: você, meu filho amado, que me dá grande alegria. Jesus não tinha feito nada ainda, nós vemos que Lucas aqui não relatou nenhum milagre, nada, mas quando ele foi batizado, isso aconteceu. Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Eu vou fazer 30 anos agora em 2026, uma data muito importante, porque Jesus, ele ficou 30 anos fazendo coisas comuns, coisas normais, aleatórias, mas com 30 anos ele inicia o seu ministério. Jesus era conhecido como filho de José. José era filho de Eli. Como Jesus era conhecido? Como filho de José. Eli era filho de Matate. Matate era filho de Levi. Levi era filho de Melqui. Melqui era filho de Janai. Janai era filho de José. José era filho de Matias. Matias era filho de Amós. Amós era filho de Nau. Nau era filho de Esli. Esli era filho de Nagai. Nagai era filho de Maate. Maate era filho de Matias. Matias era filho de Semei. Semei era filho de Joseque. Joseque era filho de Jodá. Jodá era filho de Joanã. Joanã era filho de Ressá. Ressá era filho de Zorobabel. Zorobabel era filho de Salatiel. Salatiel era filho de Neri. Neri era filho de Melqui. Melqui era filho de Adi. Adi era filho de Cozã. Cozã era filho de Eumadá. Eumadá era filho de Er era filho de Josué. Josué era filho de Eliezer. Eliezer era filho de Jorim. Jorim era filho de Matate. Matate era filho de Levi. Levi era filho de Simeão. Simeão era filho de Judá. Judá era filho de José. José era filho de Jonã. Jonã era filho de Eliaquim. Eliaquim era filho de Meleá. Meleá era filho de Mená. Mená era filho de Matatá. Matatá era filho de Natã. Natã era filho de Davi. Davi era filho de Jessé. Jessé era filho de Obed. Obed era filho de Boaz. Boaz era filho de Salom. Salom era filho de Nasson. Nasson era filho de Aminadab. Aminadab era filho de Admin. Admin era filho de Arni. Arni era filho de Esrom. Esrom era filho de Pérez. Pérez era filho de Judá. Judá era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Abraão era filho de Tera. Tera era filho de Naor. Naor era filho de Serugue. Serugue era filho de Ragal. Ragal era filho de Feleque. Feleque era filho de Eber. Eber era filho de Salá. Salá era filho de Cainá. Cainá era filho de Arfaxade. Arfaxade era filho de Sem. Sem era filho de Noé. Noé era filho de Lameque. Lameque era filho de Matusalém. Matusalém era filho de Enoque. Enoque era filho de Jared. Jared era o filho de Malalel, não sei como é que fala. Era filho de Cainã. Cainã era filho de Enós. Enós era filho de Sete. Sete era filho de Adão. E Adão era filho de Deus. Aqui nós vemos a genealogia masculina de Jesus. É muito interessante, os nomes eles vão se replicando. Era um costume, como a gente vê quando João Batista vai nascer, que fala, olha, não tem nenhum nome com o nome de João na família, né? Mas é muito interessante, a gente vê a linhagem de Jesus, se eu não me engano em Mateus tem a parte feminina também, e é muito legal ver como o Senhor, ele tem uma linhagem de mulheres estrangeiras, prostitutas e assim vai. Mas enfim, aqui nós vemos que tudo começa em Deus e tudo termina em Deus, né? Deus ele vai traçando as nossas histórias e ele vai criando um caminho. Quando a gente não conhece quem são todas essas pessoas, é muito chato ler isso. Mas quando a gente vai lendo a Bíblia e vai vendo que alguns nomes são conhecidos, isso vai fazendo uma grande diferença para nós refletirmos. Mas claro que agora, nesse momento, não vai fazer tanta diferença, tá? Mas lemos aqui Lucas 3, um texto que vai trazer para nós algumas coisas, né? Uma delas
é que João Batista é um homem que está ali pregando arrependimento, são as nossas atitudes que vão revelar o arrependimento, não os lábios que dizem que estão arrependidos, né? Aquilo que a gente fazia, agora a gente não faz mais, a gente tenta, né, fazer de outras formas, a gente caminha agora um caminho diferente. Nós erramos no passado? Erramos, né? Talvez a gente guardou uma roupa vendo alguém necessitado, talvez a gente cobrou além do que devia, talvez a gente realmente não agiu ali como a gente deveria ter agido, talvez demos falso testemunho, mas o Senhor, Ele vem e nos traz o arrependimento, e agora nós vivemos de uma forma diferente. Mas nós precisamos entender que nós somos miseráveis pecadores e que a graça de Deus nos alcançou e agora nós vivemos de outra maneira. Há um Deus, um soberano, digno de toda honra, glória e louvor, qual nós não somos dignos de desatar as sandálias dele. Se João, que é o maior do reino, não é digno, imagina nós, né? E ele vai vir, né? Ele vai vir, ele vai limpar tudo que precisa ser limpado, tá? Que a gente possa ser advertido por essa palavra de João Batista e que a gente possa entender os antepassados de Jesus, entendendo que Deus nos escolheu, homens e mulheres comuns, para fazer parte da família dele, seja na terra, seja no céu. Tá bom? Que Deus nos abençoe e eu vejo você no próximo capítulo.